Você já deve ter ouvido falar de inteligência artificial e machine learning. Como se adequar à nova demanda e se preparar para o futuro? Convidamos Rogério Defini, diretor de contas estratégicas da Magento Company. Ah, meu amigo também, Rogério, muito bom te ver. Faz um tempinho já, hein? Ah, o seu microfone está desligado, viu, Rogério? Ativa ele aí para a gente te ouvir falar. Ainda habilita ele aí do lado do... Aqui, pronto. Opa! Foi! Tudo bem, Rô? Tudo bem, e você, tá? Tudo bom? Ótimo, bom te ver. Também. Novamente. Obrigada por aceitar nosso convite. Aí, imagina. Você, tá bom? Eu que agradeço. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela. Isso aí, tá em casa. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu vou falar de um tema que tem muito a ver com a minha experiência, né, em tecnologia de muitos anos, voltada para a experiência do cliente, né? E eu vou trazer números. Eu fiz uma pesquisa aí em vários trabalhos de pesquisa do mercado e vou trazer alguns dados que é muito interessante ver as pesquisas que estavam sendo feitas antes do Covid-19, antes da pandemia, e o resultado desses trabalhos, dessas pesquisas, logo depois, durante a pandemia, e o que elas preveem para depois da pandemia, né? Essas são as fontes dos dados que vocês vão ver agora. Vão estar, obviamente, vão ser apresentados de forma gráfica, para facilitar, mas tem muita coisa interessante para ver o que era e como vai ser, né? Qual é a expectativa do mundo para essa próxima fase, né? Quais eram as tendências do mundo digital antes do Covid-19? Bom, todo mundo sabe que a evolução da parte digital era muito forte, né? E a gente via naquele momento um grande interesse por modelos de negócios diferentes, parcerias, consolidação das empresas e marketplaces, né? Um dado interessante dessas pesquisas é que 57% das vendas online, ou seja, mais de 2 trilhões de dólares em 2019, vinham de compras em marketplace, né? Os clientes também esperavam personalização, contextualização, conveniência, né? E os dados mostram que mais de 60% dos consumidores não se identificavam com as marcas, não eram impactados por ações de personalização e contexto, né? Um outro dado interessante é que uma preocupação grande naquele momento por conectar as jornadas, né, as estratégias online e offline sem atrito, né, o que é muito bacana, né, de pensar, e um dado, naquele momento, de 58% do tráfego vinha de dispositivos móveis, né? E a nova geração de consumidores, né, os millennials aí, grande parte deles, 40% desse público comprador, já estava fazendo compras com voz, né? Então, era o caminho sem volta dos recursos do digital na experiência, né? Quais eram, naquele momento, os temores do varejista em relação ao futuro, né? Grande parte deles, quando a gente fala em varejo, né, e a pesquisa comparou varejo com outros segmentos, né, grande parte da preocupação vinha da concorrência com plataformas globais de e-commerce, né? Uma diferença muito grande, obviamente, do varejo em relação a outros segmentos do mercado. Quando se falava em medo da recessão, já invertia um pouquinho. Obviamente todo mundo tem medo, né, de uma recessão, mas o varejo tinha um pouquinho menos de preocupação em relação aos dados dessa pesquisa.
E a terceira grande preocupação era em relação à concorrência com empresas digitais nativas, né? Isso é curioso, mas faz um sentido grande, porque essas empresas são mais ágeis, têm menor custo e atendem um público mais jovem, né? Cada vez mais jovem, que é o futuro do consumidor para todos esses segmentos, né? Naquele momento, ainda antes do Covid, né, a demanda, as expectativas do consumidor já era muito afetada, impactada pelo digital, né? E principalmente, e o varejo tinha preocupação aí, tanto com e-commerce e segmentação, personalização dos clientes para acompanhar essa demanda e essa evolução da expectativa. E na pergunta que se fez nas pesquisas, né, em relação às áreas de prioridade para 2020, né, de investimento prioritários, apareceram como os dois primeiros investimento em plataformas de e-commerce, 47% dos varejistas versus 14% de outros segmentos, e investimento em soluções de segmentação e personalização, grande parte também, quase 40% aí no varejo, né? E quando se perguntava lá antes do Covid, né, sobre o que o varejo iria fazer para se diferenciar no mercado, grande parte, aí 25%, respondeu que era melhorar a experiência do seu cliente. Quais eram as áreas foco naquele momento? A reformulação da experiência no varejo, né, ou seja, boas experiências, tanto online como em lojas físicas, a otimização da jornada do cliente, tirar o atrito, tirar a quebra quando se fala em compras através de vários dispositivos ou vários locais, alta personalização, usar inteligência artificial, machine learning para antecipar o que o cliente quer e fazer as recomendações ideais. E um quarto ponto, um quarto foco importante que foi citado, a prateleira infinita, ou seja, aproveitar a loja online para ampliar o seu sortimento na loja física, né? Então, você poder ter um portfólio maior na sua loja física e aproveitar o seu catálogo online para entregar para o cliente, né? Bom, o mundo mudou, veio o Covid, e aí todo mundo sabe, todo mundo percebeu e sentiu o impacto dessa crise, né? Aqui eu vou mostrar alguns resultados de pesquisas que foram feitos após a chegada, né, da crise do Covid. Essa pesquisa foi feita em diversos países aí pelo mundo, né, e aqui ela representa o resultado em 5 deles: China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido e França, né? E como esses pesquisados responderam em relação a... Você pretende... Qual vai ser o seu comportamento depois que passar a crise da pandemia? Você pretende manter aquilo que você está fazendo agora na pandemia, quando as restrições não existirem mais, né? E em relação a usar mais lojas, marketplaces globais, né, uma resposta positiva em grande parte aí, né, muito grande em todos os países, né, em todas as regiões. Comprar online em supermercados foi uma das respostas também de relevância, né, o segundo resultado, o maior resultado de que iriam manter o comportamento, né, após o final das restrições. Vejam que quando se fala em respostas da China, né, é sempre maior que nos outros países, mas todos os números são relevantes, né? Entregas de restaurante, de compras online, né, em restaurantes também, e pagamentos digitais, principalmente sem contato, né? Dados que a gente percebeu aí dessas pesquisas, né, de resultados das pesquisas em relação ao impacto da crise. Nos supermercados, um aumento de 110% das vendas online. Isso muita gente percebeu, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Esses resultados são globais
mas refletem muito uma realidade do Brasil também, né? O comércio eletrônico, o e-commerce cresceu 49%. O online dos supermercados cresceu 110%, mais do que o dobro, né? Preços no segmento de vestuário caíram, né? Foi identificada uma queda de preços no período da pandemia, e uma queda de preços em relação ao ano passado também muito grande, né? O modelo de comprar online e retirar na loja cresceu 208% versus o ano passado, né? Venda de eletrônicos subiu 58%, venda de bebidas, né, alcoólicas, vinhos, cervejas, enfim, e acessórios, inclusive, também teve um crescimento grande, e, curiosamente, também vendas, olha o número, né, 459% de crescimento em relação ao ano anterior, de equipamentos de áudio, mixers, microfones, cabos, né, que refletem a utilização, né, desses equipamentos em casa. Bom, e obviamente a aceleração do e-commerce, né, por trás disso tudo, né, o crescimento absurdo do e-commerce de forma global, né. Aqui alguns números importantes. Em julho, os gastos no e-commerce foram de 66 bilhões de dólares, um aumento de 55% em relação ao ano anterior, né, no mesmo período. Outros pontos importantes identificados. Grande parte de consumidores trocando de marca, a participação e o crescimento de acessos via dispositivos móveis, né, no e-commerce, um crescimento muito grande, né, como a gente falou, da compra online para retirar na loja, e tentativas de novas marcas. Isso aconteceu bastante, né? Na pesquisa, 40% dos entrevistados disseram que fizeram tentativas e experimentaram novas marcas, né? E aí um dado que muita gente acho que se pergunta, eu trouxe aqui até porque é uma curiosidade de muita gente, né? Qual foi o impacto em termos de evolução do Covid no mundo digital, no e-commerce principalmente, né? De acordo com esse levantamento, a gente levaria de 4 a 6 anos para chegar nos níveis que a gente está hoje, se não tivesse essa crise, né? A gente acelerou no tempo entre 4 e 6 anos por causa disso tudo, né? Bom, um ponto importante, né? E aqui isso é muito relevante, por isso que eu trouxe, né? 9 em 10 consumidores estão propensos a fazer e a se engajar mais com marcas que lidaram bem com a crise, né? Essa foi a pergunta que foi muito interessante, né, na pesquisa, e foi identificado isso, que quase 100% dos entrevistados entendem que se aquela marca lidou bem com esse momento, ele vai continuar engajado, fidelizado nessa marca, né? Bom, os negócios mudaram, né, e aí agora a gente vê alguns pontos importantes, né, como sugestão e recomendação para prestar atenção agora daqui para frente, né? 6 pontos que a gente identifica e recomenda que tenham a atenção do varejo, né? Entender o cliente, a comunicação e divulgação proativas, apoio à comunidade, mudar a estratégia das lojas físicas, adoção do digital, né, e do autoatendimento e novas formas de trabalho, né? Alguns casos interessantes. Supermercados e varejistas também de produtos de beleza foi identificado isso, né, começaram a investir bastante nas iniciativas digitais, como estratégias de DMP, programas de CRM, né, e isso foi percebido como um investimento que aumentou para entender melhor o cliente, que é um dos pilares principais aí, né. O supermercado H-E-B fez algumas ações interessantes, né, como tirar a taxa de entrega do supermercado e da farmácia e
criou um programa especial para entrega para clientes com mais de 60 anos. Né? No Walmart, uma iniciativa de tecnologia que permite ao cliente que, ao escanear um QR Code, ele sincronize com o aplicativo Walmart Pay e o cliente possa fazer um pagamento e a compra e o pagamento rapidamente, né? No pilar, aproveitando o pilar da adoção digital e autoatendimento. Outros casos interessantes. Na Kroger, um programa de retirada, né, transformou uma loja em uma dark store e as compras online podiam ser retiradas, né, no modelo de curbside. A Crocs, no pilar de apoio à comunidade, anunciou que está doando 10 mil pares de Crocs todos os dias para os profissionais de saúde da linha de frente. E a Michaels aproveitou o canal de adoção digital e autoatendimento para atingir os seus clientes ou futuros clientes com transmissões ao vivo de atividades para a família, e aqueles programas, aquelas atividades, os projetos, poderiam ser comprados e retirados num drive-thru, né, num modelo de curbside. Bom, o que vem aí no futuro? Né? Aqui na Adobe Magento, a gente sempre fala que precisa aproveitar o momento, né? Aquele momento que importa. E tudo começa com um dos pilares mais importantes, que é o entendimento do cliente. Né? Quanto mais se entender do cliente, quanto mais entender o detalhe do cliente, né? Onde ele navega, o que ele está vendo, quantas páginas, qual o tempo. Quanto mais você tiver informações de comportamento, né, mais você vai poder ter agilidade em oferecer fazer novas ofertas para o seu cliente. Né? Então, aproveitar a tecnologia e conhecer a fundo o seu cliente, quanto mais você puder. Né? Obviamente, aproveitar a inteligência artificial, né? Através da inteligência artificial, você consegue oferecer modelos muito precisos para personalizar e segmentar os seus clientes, né? Entender o que está por trás do comportamento dele e, obviamente, levar a personalização para as suas ofertas. Né? Quando a gente fala de transformar a operação e olha lá para trás antes do Covid, né, mudar e pensar na estratégia de lojas físicas era uma coisa. Né? Hoje, depois do Covid, quando você fala em o que fazer com as lojas físicas, né, isso se baseia muito no omnichannel expandido para o futuro das lojas. Né? Porque agora você tem muitos modelos aí para atender o cliente. Você tem o curbside, você tem a entrega em casa, retirar na loja, a compra online com retirada na loja, os lockers e a compra nas lojas para entregar em casa também. Né? E também, quando fala em mudar a estratégia de loja física, você tem que pensar na interação com o seu cliente. Né? E agora passa a ser importante se conectar online e offline, né? Fazer uma comunicação proativa com o seu cliente, fazer ofertas e enviar mensagens que tenham contexto, isso é muito importante, isso impacta o seu cliente, otimizar a experiência e trabalhar, obviamente, com inteligência artificial, machine learning, para personalizar em alta escala. Né? Usar toda a capacidade do digital, de autoatendimento, em novos recursos no atendimento do seu cliente, e pensar que a aquisição do seu cliente, trazer novos clientes, mudou. Isso está sendo reinventado. Né? Em toda a jornada, em cada momento que você vai impactar, pensa no cliente, que o cliente espera a personalização e tente trazer dados de cada ponto de contato do seu cliente. Lá no início, né, quando o cliente, aqui um exemplo de uma jornada, né, em que o cliente começa a buscar preço de tênis e ele passa pela web visualizando, numa visualização 3D, usa
um chatbot inteligente que vai fazer uma melhor oferta, uma próxima melhor oferta para ele, até ele colocar o produto no carrinho e fazendo um login, né? E, obviamente, usando a tecnologia para dar poder para o vendedor nas lojas físicas, né? O vendedor, com todos esses dados, ele consegue sempre fazer a melhor oferta para o seu cliente. A experiência, nesse momento, ela importa mais de qualquer outro momento, né? Então, pense nisso, porque a experiência é o que pode fazer diferença. Era isso que eu queria falar com vocês. Fiquem à vontade para me contatar. Aqui estão meus dados, e a gente vai estar à disposição, eu, meu time, para, inclusive, mostrar mais dados dessas pesquisas, se vocês tiverem interesse, e se aprofundar um pouco mais como a tecnologia pode ajudar no futuro do varejo. Obrigado. Nós que agradecemos, obrigada mesmo, mais uma vez aí por compartilhar com a gente, e dá uma olhadinha no chat, o pessoal manda pergunta, tá bom? Tá bom, obrigado. Até a próxima. Até, um abraço, tchau, tchau. E um abraço, tchau, tchau.